E aí galera, tudo bom com vocês? Gabriel Cabral, professor do cursinho Ideia. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Suave. Bem, na aula passada, da aula 2, a gente começou aí balanceamento. Vimos o que é balanceamento, por que tem que ser feito. Vimos que existem 3 formas de fazer esse balanceamento, não foi? Vimos que existe tentativa, pelo método algébrico e pelo método redox. Porém, na aula passada a gente só viu 2 desses métodos, da tentativa e do método algébrico. Porém, existe o método redox para quando a reação for de oxirredução, ou seja, ocorrer uma oxidação e uma redução ali no meio. Para isso, é bem simples. Eu trouxe aqui para vocês 4 exemplos e a partir deles a gente vai vendo como é que vai fazer esse cálculo, tá bom? Bem, para fazer isso, a gente vai determinar o NOx de cada elemento. Lembrando que a primeira aula aí do nosso cursinho começou com NOx, então se tiver um pouco de dúvida ainda, volta lá, dá uma assistida, tenta tirar ali a duvidazinha, porque vai precisar. Determinou o NOx, observa quais elementos estão variando de NOx. Observei, aqui ele sai de mais 5 para mais 2, mais 3 para mais 4, de mais 4 para mais 7, de 4 para menos 1. Observei. Observou? Pronto. Agora você vai dizer quem oxidou e quem reduziu. Mas como é que eu vou saber? Bem simples. Você viu que variou? Você vê quem reduziu, diminuiu o NOx. Reduziu o NOx. Quem oxidou é o contrário, ele aumentou. Depois que indicar quem é quem, você vai calcular essa variação de NOx, ou seja, esse saiu de mais 5 para mais 3, ele variou 2. Esse saiu de mais 4 para mais 2, variou 2. Vai multiplicar pelo número de átomos que varia, ou seja, se aqui tem cloro 2, eu tenho que multiplicar por 2, porque está variando 2 cloros. Mas só tem 1. Então pronto, só multiplica por 1, então não nem precisa. Fez isso? Beleza. Agora é o passo final. A gente vai pegar a variação do NOx de quem oxida e vai colocar na de quem reduz. E a de quem reduz na de quem oxida. Depois de fazer isso, a gente vai só balancear por tentativa os outros elementos. Ficou um pouco confuso? Vamos tentar esclarecer. Equaçãozinha aqui, equação de oxidação. Primeira coisa, determinar o NOx. Como a gente já viu como determinar o NOx na primeira aula, não vou perder aqui o tempo da gente. Já coloquei os NOx identificados. Se a gente analisar, eu posso ver aqui que o manganês variou de mais 7 para mais 2 e o ferro de mais 2 para mais 3. Identifiquei 2 elementos variando. Lembrando que uma equação de oxidação, por exemplo, não pode ocorrer sem uma reação de redução. Então essas reações só ocorrem uma com a outra. Então se é uma equação única, ela tem que ter tanto quem oxida como quem reduz, certo? Para identificar quem é quem. Quem reduziu é quem diminuiu de NOx, redução. 7 para 2, então o manganês reduziu, sofreu uma redução, 7. E a variação dele foi de quanto? 7 para 2. 7 para 2 é 5. E o ferro? O ferro então foi quem oxidou, já que ele está aumentando o NOx. Muito bem. Se ele é quem oxidou, e a variação dele, a variação sempre ficando positiva, 3 menos 2 igual a 1. Por que não multiplicou por ninguém? Um só manganês, um só ferro variou. Então é como se fosse multiplicando por 1. Beleza. Identifiquei aí, agora é só colocar quem varia, a variação de um no coeficiente químico do outro. Mas eu coloco no daqui, no daqui, no daqui ou no daqui? Como é que eu sei? Bem simples. Quando o elemento que você está analisando só tiver em 2 locais, aqui e aqui, ou no caso aqui e aqui, a gente vai escolher colocar o coeficiente, a variação no coeficiente do da esquerda. Então a gente escolhe esse aqui e esse aqui. Escolhi. Pronto, beleza, fez a escolha. Agora coloca a variação do coeficiente. Coloca a variação de quem oxidou em quem reduziu e a variação de quem reduziu em quem oxidou. Coloquei 5 e 1, eu começo a balancear por tentativa. Balancei o primeiro, manganês 1, ferro 5, 5, 4 oxigênios, 8 hidrogênios, 8 hidrogênios. Bem simples, né não? Vamos lá. Segundo caso,
Beleza, tenho aqui a minha equação, NOxzinhos que vocês já aprenderam a calcular. A gente vê que o manganês variou de novo e que dessa vez o cloro saiu de -1 para 0. Ele cresceu? Cresceu, saiu de negativo para 0. É crescimento. Então, quem reduziu? O manganês, que saiu de +7 para +2, ou seja, houve uma variação de 5. E o cloro, ele oxidou, saiu de -1 para 0. Ah, mas aqui eu tenho 2 cloros. Ah, então multiplica por 2. Não esquece, hein? Multipliquei por 2. Beleza, agora é só eu botar essa variação de quem oxidou em quem reduziu em quem oxidou. Pera aí. Isso aí era se fosse só em um local, mas o cloro tem tanto aqui, como aqui, como aqui, como aqui. Então calma lá. Quando isso acontecer, a gente vai colocar onde é diferente o NOx. Se o NOx aqui é -1, -1, 0. Ah, então eu coloco a variação de quem reduziu aqui. E a variação de quem oxidou aqui, porque ele só está nos dois casos, como no primeiro exemplo. Então eu vou escolher o da esquerda para o manganês e o da direita para o cloro. Fiz essa escolha, coloco os coeficientes de cada um, começo a balancear 2KMnO4, 2KCl, balanceio o manganês, balanceia o oxigênio, 8 oxigênios, balanceia o hidrogênio e o cloro, 16. Bem simples, bem direto. Depois que você colocou os coeficientes químicos, você matou o balanceamento. Aí é só por tentativa. Beleza? Terceiro exemplo. Ah, mas professor, o senhor falou aí que tem que ter oxidação e redução, mas eu já vi um caso onde o mesmo elemento ele oxida e reduz. Isso pode acontecer? O que é que eu faço? Pode acontecer sim, e nós temos a solução para isso. A gente vai colocar novamente o valor do NOx. Colocou o NOx, a gente vai descobrir agora quem oxida e quem reduz. Se você observar aqui, o hidrogênio e o oxigênio não estão variando o NOx dele. Quem varia é só o iodo. O iodo aqui sai de 0 para -1. Ele sai de +5 para 0 e de -1 para 0. Ou seja, ele tanto sofre a redução, como também sofre a oxidação. Beleza. E agora, onde é que eu coloco esse diacho de variação? Bem simples. A gente, quando um elemento sofrer tanto oxidação como redução, a gente vai escolher o local onde ele está sofrendo, onde tem 2 vezes o elemento. Como assim? Ah, do lado esquerdo eu tenho 2 vezes o iodo, que é onde ele está se desproporcionando em HiO3 e HI, e do lado direito eu só tenho uma vez o iodo, que é I2. Então, o coeficiente de quem reduz vai ser a variação de quem oxida, vou escolher esses dois. Então, a variação de quem oxidou vem para o coeficiente de quem reduz, a variação de quem reduziu vira o coeficiente de quem oxidou. Feito isso, aplico aqui 5 e 1. Lembrando que eu não expliquei nada porque só é 1 aqui, já que foi o que a gente escolheu. 5 e 1, beleza. 1 iodo mais 5 iodos, 6 iodos, 3 vezes 2, 6. 1 hidrogênio mais 5 hidrogênios, 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Beleza? Bem simples aí até agora. Então vamos recapitular aí bem rápido. Quando só tiver em 2 locais, a gente escolhe a variação para colocar no coeficiente do lado esquerdo. Quando tiver em mais de um local, a gente escolhe onde está tendo a variação de NOx. E se for um mesmo elemento sofrendo oxidação e redução, onde ele aparecer 2 vezes, beleza? Bom, agora o nosso quarto exemplo é uma equação iônica. Esse aqui é o que o carinha lá que não vê as nossas aulas erra e você não. Vamos lá. Se for uma equação iônica, primeira coisa, um NOx de cada um elemento que vocês aprenderam a calcular na primeira aula, né? Fichinha. Coloquei o NOx de cada um, vejo quem oxidou, quem aumentou o NOx e quem reduziu, quem diminuiu o NOx. Identifiquei, calculo a variação, multiplica pela quantidade de elementos, no caso é 1. Mesma coisa para quem reduziu, também no caso é 1. Agora, vamos lá. De acordo com as primeiras regras que a gente viu, a gente escolhe o lado esquerdo, certo? Para colocar os coeficientes. E do resto a gente resolve por tentativa.
Não, mas calma lá, isso é uma equação iônica. Quando for uma equação iônica, na parte de resolver por tentativa, a gente não vai mais fazer. A gente vai resolver por balanço de carga, para poder balancear tanto a hidroxila como a água, ou no caso, o próton H+, se fosse o caso. Então, como é que é? Ah, beleza. Coloco o coeficiente de quem reduziu em quem oxidou e coeficiente de quem a variação de quem oxidou no coeficiente de quem reduziu. Continua a mesma coisa? Continua. Escolher o lado, coloca. Posso balancear o que tem cromo e o que tem manganês? Posso. Balanceia. 2 cromos para um lado, 3 manganês. 2 cromos para um lado, 2 cromos para o outro, 3 manganês, 3 manganês. Beleza. E o hidroxila e a água? Pronto. A hidroxila e a água a gente vai fazer por balanço de carga. E o que seria balanço de carga? Bem, da mesma forma que a gente está balanceando uma equação partindo da quantidade da matéria em si, a gente pode fazer esse balanço pela carga. Como assim, professor? Ah, se eu tenho uma carga positiva inicialmente, ao final da minha reação, essa carga positiva tem que existir novamente. Não pode virar uma carga negativa, certo? Então, a carga do reagente tem que ser igual à carga do produto. O que é que isso me faz? Então eu posso fazer o quê? Posso calcular qual é a quantidade de OH- que eu vou ter. Por quê? Porque do lado do reagente eu sei que eu tenho duas moléculas de cromo 3+, que tem uma carga 6+, no total, 2 vezes 3, 6. X da hidroxila, que é negativa a carga. Do outro lado eu tenho 2 do oxalato de cromato, 2 vezes menos 2, menos 4, do manganês 2+, 3 vezes 2, mais 6, eu consigo identificar que para poder ser mantido o equilíbrio de cargas, ou seja, a mesma carga, que no caso vai ser mais 2 de um lado, mais 2 do outro, eu preciso ter 4 hidroxilas. Na hora que eu coloco 4 hidroxilas de um lado, eu balanceio a carga, e depois de eu fazer isso, fica faltando balancear só a água, que eu posso balancear por tentativa agora. Basicamente coloco um 2, já que é o que tem para balancear aqui. Balanceei, show de bola, tudo feito. Pronto, galera, foi isso. Esse foi o balanceamento pelo método Redox. Esses aí foram os 4 casos mais comuns que vocês vão encontrar aí nas questões. Espero que tenha ajudado. Tomem cuidado sempre, mas é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Por favor, comenta aí bota aí nos comentários. Ah, professor, o senhor poderia fazer outros exemplos? O senhor tá falando rápido demais. O senhor pode tentar colocar slides mais coloridos. Qualquer coisa, o que vocês acharem que pode melhorar, coloca aí nos comentários. Curte, compartilha, tamo junto. Valeu, galera. Bons estudos.